pessoal, eu sou a professora Andréa Kremer e vou falar um pouquinho sobre as experiências do governo eletrônico no Brasil. Antes de iniciar a nossa fala sobre como se deu o processo de formação do governo eletrônico no Brasil, eu gostaria de apresentar alguns dados para vocês. De acordo com dados do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios em 2021, o número de lares brasileiros que possuem acesso à internet chegou a 90%. Isso aumentou a demanda por serviços públicos, por serviços de compras, por prestação de serviços, tudo de forma digital, né? A gente sabe que houve um aumento aí do comércio eletrônico, né? Houve uma busca maior por serviços digitais, principalmente também impactado pela questão da pandemia. De acordo com uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 60% das pessoas que participaram dessa pesquisa, relacionada à questão do serviço público mais especificamente, 60% disseram que preferem atendimento através de sites, aplicativos de mensagem de texto, né? Então, hoje a gente percebe uma demanda muito maior por serviços públicos de forma eletrônica. E isso exige uma adequação do governo, seja ele federal, estadual ou municipal. A gente percebe um processo de adequação e a gente tem um resultado significativo com relação a isso. De acordo com uma pesquisa do Banco Mundial relacionada ao GovTech Maturity Index de 2022, hoje o Brasil ocupa a segunda posição entre 198 países em relação ao governo digital. A gente passou de sétimo para segundo lugar nos últimos anos, por conta de uma iniciativa do governo federal que integrou vários dos nossos acessos a serviços eletrônicos, que é o gov.br. Então, o gov.br foi citado como um marcante passo para avanço nessa questão do governo do acesso aos serviços eletrônicos. Então, através do gov.br, a gente consegue acessar carteiras digitais de trânsito, de trabalho, questões de abono salarial, certificados de vacinação, SISU, ENEM, FIES, questões de INSS, Previdência, então, vários outros serviços a gente consegue acessar pelo gov.br. Recentemente, a gente teve a integração para a importação da declaração pré-preenchida para o imposto de renda. Então, tudo isso são questões relacionadas ao gov.br com a finalidade de criação do governo eletrônico no país. Esse processo ele iniciou a partir dos anos 2000 com a disponibilização do Portal da Transparência. A disponibilização do Portal da Transparência e a criação de um Comitê Executivo da Política do Governo Eletrônico foram os primeiros passos para a criação de um governo eletrônico no país. A partir daí a gente teve vários avanços, né? Então eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, nesse gráfico, nessa figura, a gente tem toda a linha temporal e todos os avanços que a gente teve do ano 2000 até o ano 2019. Foi um gráfico elaborado pelo Equalitas, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, que traz os principais aspectos. Então, por exemplo, no ano 2000 a gente teve a publicação do Marco Civil da Internet, a gente teve um programa criado, um programa chamado Programa Cidades Digitais, com o intuito de incentivar e organizar os municípios para que eles fizessem a publicação de dados, né? Fizessem essa disponibilização de informações. A gente teve a Lei de Acesso à Informação, que garantiu uma possibilidade maior de acesso a informações públicas, né? A gente teve publicações de decretos como a Política Nacional de Participação Social, para incentivar a participação das pessoas. A gente teve o decreto do Processo Eletrônico Nacional, com a finalidade de diminuir a burocracia no acesso aos serviços eletrônicos e também possibilitar a implantação do governo digital. Aí depois, em 2016, 2017, a gente teve decreto de simplificação dos serviços públicos, né? A gente teve vários decretos relacionados a políticas de dados abertos, de governança digital, de compartilhamento de bases de dados, com o intuito de garantir a segurança, né, desses dados, porque não é simplesmente vamos implantar um sistema, um portal e não ter segurança. Então, houve essa preocupação. Em 2018, teve a criação da plataforma ConectaGov, né, com o intuito de conectar, de interligar os dados. Teve uma estratégia brasileira para a transformação digital que auxiliou nesse processo que vem subsequente de implantação de um governo digital.
Em 2019, a gente tem o lançamento do Portal Único, gov.br, e a partir daí foram realizadas uma série de adequações para a inclusão dos serviços nesse portal gov.br. Além disso, foram publicadas uma série de normativas, de decretos, com relação à unificação dos canais digitais e questão de governança e segurança do compartilhamento de dados. Então, aqui a gente tem de forma geral como que aconteceu o processo de implantação do governo eletrônico no Brasil. Tá? A gente avançou significativamente, sim, ocupamos uma posição de destaque, mas ainda assim a gente precisa avançar em muitos aspectos. E os principais desafios, eu listei aqui 6 desafios. Os principais desafios são, primeiro, cultura. Tanto questão cultural da população como da administração. Da população eu digo porque assim, tem muita gente que ainda tem dificuldade em solicitar serviços online. A pessoa ainda prefere ir lá no departamento, na repartição pública, contar toda a sua história, né, apresentar todos os documentos. A pessoa ainda quer o papel, ainda quer o olho no olho. Então, isso é uma dificuldade. E a questão cultural da administração pública, porque tem muitos gestores que ainda ainda possuem resistência na publicização dos dados, na abertura dos dados. Então a gente tem 2 problemas culturais aí. Aí a gente tem um outro problema que é a questão de infraestrutura, e a infraestrutura de forma geral, de infraestrutura de dados, de processamento de dados, infraestrutura de segurança, né? Então isso inclusive foi apontado pelo Tribunal de Contas da União como um dos desafios que precisam ser superados, né, para a implantação do governo eletrônico no Brasil. A gente tem a questão da ausência de interligação dos dados, porque hoje a gente precisa, para ter acesso a um serviço, a gente precisa ter um login e senha em um sistema, para ter acesso a outro serviço, login e senha em outro sistema. Então hoje a gente ainda tem uma ausência na interligação dos dados para que isso acontecesse de forma mais prático e mais rápido. Então às vezes você pede uma coisa em algum setor, você não precisaria apresentar novamente em outro, porque isso já seria interligado. Outra coisa, falta de padronização. Se você acessar os portais dos municípios brasileiros, com relação à transparência, cada município divulga a informação de uma forma. Não existe uma padronização nessa divulgação. Então isso dificulta muito o entendimento e o cruzamento dos dados também. E por fim, eu acho que o mais grave é a questão da exclusão digital. Hoje ainda a gente tem um número significativo de pessoas que não possuem acesso à internet ou então são considerados analfabetos digitais. Pessoas que não conseguem acessar aplicativo, não conseguem realizar solicitação de serviços online. Então hoje a gente ainda tem uma dificuldade muito grande e isso ficou muito evidente durante a pandemia, quando houve as solicitações de auxílio emergencial que precisavam ser feitas na maioria das vezes de forma digital. Então a gente percebeu isso, vários desses desafios aqui citados a gente percebeu durante a pandemia, né, que houve uma necessidade maior nessa implantação do governo digital. Finalizo aqui, trouxe para vocês alguns desafios, eu gostaria de convidá-los a refletirem sobre mais outros desafios que a gente sabe que tem, né, e como a gente pode superar esses desafios para implantar um governo eletrônico de fato no país.